comecei a pesquisar e na época, isso em 2011, estava começando o fio a fio, que era uma transição da maquiagem definitiva para micropigmentação, né? Uhum. E eu falei, tá, eu acho que isso eu faria, isso é mais bonito que a maquiagem definitiva. Sim. E aí comecei a fazer os cursos. Em 2011 foi meu primeiro curso de micro. Até 2019, 2020, a gente tinha aquela moda, aquela tendência de fazer as sobrancelhas um pouquinho mais fortinhas, com aquele início bem marcado, quadrado, mais próximo. O ângulo de arqueamento era aquele ângulo mais pontudinho, que fazia como se fosse um ângulo tipo casinha, sabe? Uhum. E isso era unânime, assim, as pessoas chegavam e era moda. As pessoas não entendiam, por mais que na época a gente tentasse explicar, as pessoas não entendiam que era uma questão de visagismo, para o Sim. que vai ficar melhor para aquele rosto, e não era uma questão de régua, de medida, de formar de modelo. Uhum. Sabe, as pessoas entendiam que era tipo chegar e botar um molde, sabe? A gente se Sim. prendia a medidas, né? Que hoje isso não existe mais. Então, isso era a tendência. Agora, tu realmente Isso. utiliza o que tu acha que é mais interessante para o rosto. Até 2019, então, foi essa tendência. 2020 teve uma mudança bem grande nesse estilo de maquiagem, que daí saiu daquela questão, assim, meio que um pouco da maquiagem definitiva e um pouco da micropigmentação, elas eram meio casadas, sabe? Sim. Ainda se parecia um pouco com a tatuagem, porque até fazia um trabalho mais natural, mas as pessoas voltavam para o retoque que queriam mais forte. E elas, era a tendência, né? Ninguém se preocupava muito com o futuro. E aí, isso acabou que em 2020 se modernizou muito, né? Veio para a questão da naturalidade. Por mais que as pessoas gostem de sobrancelha mais marcadinha, aquela coisa estilo carimbo Uhum. passou. Isso já não é mais tendência, isso já não favorece mais. Agora o pessoal busca realmente um realismo maior, né? Isso, agora é o realismo, é a questão também do desenho no rosto, mais ajustado para aquele rosto, para aquele tipo de pelo, para aquele formato de, né, também tem uma questão de personalidade da cliente, tudo é uma questão que a gente precisa avaliar e não é mais algo que se mede tanto com régua, sabe? Sim. É algo que se cria artisticamente mesmo, que favorece o olhar da pessoa e tudo, mas não tem aquela questão assim muito engessada que era até 2019. Pois é, era tudo medida, né? Mas hoje não existe mais a maquiagem definitiva. Hoje o pessoal utiliza só a micropigmentação, né? Na verdade, assim, a maquiagem definitiva e a micropigmentação, ela é muito próxima, o que muda é profundidade, né? Repetições passadas, excesso de tinta. Então, assim, tem ainda profissionais que ainda fazem estilo maquiagem definitiva. Sim. Quem tá Que... mais atualizado, não. Quem tá mais atualizado já tá no caminho, assim, ó, de fiozinho fininho, coisa, assim, bem mais pro natural. Tem alguns profissionais ainda que sim. Tem clientes ainda que gostam, só que isso acaba que não é mais tendência, né? Uns 4 anos atrás, a gente até pensava, isso aí ficou no passado, né? Uhum. Só que se modernizou muito o delineado. Hum. Na época que não era bonito o delineado, era em função dos materiais que se usavam. Se usava tinta, que às vezes ficava azulado, usava também máquinas que não davam aquela precisão para fazer um traço perfeito, ficava aquela coisa meio borradinha, Uhum. né? Então, assim, aquilo ficou no passado. Hoje, o delineado é outra história. Hoje, o delineado, ele tem uma cor mais bonita, ele tem um traço, né, que é muito difícil de fazer aquilo no dia a dia. As pessoas, assim, ó, tem muito público que trabalha em empresa ligada à alimentação e que não pode se maquiar. Então, a pessoa é super vaidosa, vai ficar sem se maquiar? Porque não tem como, né? A maquiagem convencional não é aceita nessas empresas, né? Uhum. Então, as pessoas fazem muito o delineado por praticidade de estar sempre pronto, não borra, né? E Uhum. eles são aceitos para trabalhar. Público maior, na micro, ele sempre, eu acredito, né, que ele sempre vai ser o público de mulheres mais maduras. Por conta de, às vezes não saber se maquiar, ou às vezes, né, não ter todo aquele tempo, ou aquela paciência para ficar fazendo isso todo dia. Pessoas mais de idade, pessoas com pele mais madura, elas rejuvenescem com a micro. E Uhum. vão estar sempre com o mesmo delineado, com a Com mesma certeza. sobrancelha. Não um dia faz um desenho, outro dia faz outro, borra. Aí tem a questão do calor, né? Do sua, daí o olho escorre. E assim elas vão estar sempre prontinha, né?
E a questão também do óculos, né? Elas acabam que elas falam, né? Se coloca o óculos, não pinta. Se tira o óculos, não enxerga para pintar. Ah, verdade. E aí acaba que elas fazem isso para ter mais prático, para ter isso no dia a dia pronto, né? Não ser algo assim, tudo igual para todo mundo, sabe? Sim. Esse diagnóstico, né? De olhar para a pessoa e entender pelo visagismo que cor de boca vai ficar melhor para ti, Uhum. sabe? De não ter uma receita de bolo. Porque tem muitos profissionais que eu vejo que elas têm uma receita de bolo. Ah, eu faço só esse tipo de técnica, sabe? Ah, talvez, né, no olhar delas e do jeito delas pensarem, elas querem ficar conhecidas por causa daquela técnica, né? Eu acabo me ajustando ao que a cliente quer. Assim, qual é o efeito? O que tu quer passar? Tu quer que fique mais assim, mais assado? Como é que é a tua personalidade? Tu tem uma personalidade assim, assado? Aí eu vou direcionando porque aquilo vai se encaixar melhor no rosto, no gosto, no dia a dia, né? Uma pessoa, por exemplo, que faz maquiagem todos os dias, eu não posso oferecer algo extremamente natural, ela vai passar sombra em cima depois, entende? Então tem que fazer todo um diagnóstico, toda essa entrevista antes, né? Para tu já direcionar para algo que vai casar melhor para ela e aquilo ser realmente prático e não um problema, né? Uhum. Tu comentou antes ali que o pessoal trabalhava antigamente muito na medida, né? Com o paquímetro, né? E tu tem uma técnica que tu tá falando já bastante, é que tu olha e tu desenha a mão livre. Isso. Faz mais ou menos uns 7 anos que eu fiz um curso em Curitiba, que eu tenho eles como referência até hoje, assim, uma das melhores academias de micropigmentação, essa, né, a Halt, lá em Curitiba. E até eu chegar lá, era muito medida, era muito régua, né? A gente media, media, media. E nesse curso, o meu professor falou assim: podem me passar o paquímetro que vocês vão fazer sem paquímetro. Eu, meu Deus, eu não vou conseguir. Era muito presa à medida, né? Eu falo, não, se você se prender à medida, vai ficar algo muito genérico, vai ficar algo muito carimbo, que é aquilo que a gente tá falando, Uhum. e que isso não deveria ser assim, deveria ser mais pro natural, e mais pro natural é sem tanta régua. Sem contar que o nosso rosto não é uma bola de futebol redonda, que se tu medir vai ter os dois lados iguais e vai ficar uma régua, vai ficar simétrico, né? Na bola Sim. vai. Nosso rosto não, nosso rosto tem, nossa, um lado diferente do outro. Normalmente as pessoas têm um lado mais baixo, um olho menor, uma mandíbula menor, né? Isso é do ser humano, sabe? E aí se você se prender uma régua, vai ficar errado, porque tem que fazer diferente para parecer igual. Não é o mesmo, não é do mesmo jeito, não é um copia e cola, sabe? Uhum. Faz um lado e copia o outro. Sim. Né? Tem que ir fazendo aos poucos, construindo aos poucos. E chegando nesse desenho harmônico, que, né, no, no movimento ali, no negócio, tu fique algo que fique anatômico, né? Sim. Não algo ali, parece que colado, engessado, sabe?